Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Thaíse, eu sou psicóloga e eu tô aqui hoje para iniciar uma conversa sobre gestão do estresse e trabalho. Esse vídeo serve de início para a gente falar um pouco sobre a importância da regulação do estresse, principalmente voltada ao ambiente de trabalho. Eu vou começar então falando sobre uma coisa que parece muito grave e impactante, mas que está tão impregnada na nossa rotina que acaba passando por normal. Na instituição que a gente está falando, por exemplo, o Instituto de Previdência do Estado, a gente tem uma dificuldade de identificar as necessidades de treinamento e capacitação. Às vezes parece que é tanta coisa que precisa fazer que é complicado hierarquizar e pensar o que a gente pode fazer primeiro, né? Não é estranho que muitas pessoas não tenham conseguido, ao longo desse ano, responder o questionário de capacitação, por exemplo, que a gente encaminhou para ver quais eram as necessidades mais urgentes de capacitação da nossa força de trabalho. Elas estão realmente ocupadas, tentando dar conta de um trabalho muito atrasado e que está instaurado de uma forma muito específica e que veio se consolidando desde muito antes da nossa entrada no serviço público, né? E a gente tem alguns servidores com necessidades importantes de treinamento? Sim, temos. A gente tem necessidade de trabalhar muitas habilidades relacionadas a relacionamento interpessoal, a comunicação não violenta, até a própria condução ética, né, do trabalho e da forma como a lei que rege o nosso estatuto se organiza para nos ensinar a trabalhar de uma forma respeitosa e cuidadosa e exige que a gente trabalhe algumas habilidades específicas, né? Então, sim, a gente também tem, por outro lado, além dessa necessidade muito urgente de algumas capacitações, a gente também tem servidores e servidoras com habilidades extremas e às vezes altamente capacitados para serviços até mais complexos do que esses que a gente realiza no dia a dia. A gente poderia pensar em capacitar todos os gestores do Instituto. Poderíamos, seria útil inclusive, né? A gente poderia pensar que a gestão de pessoas, a gestão por competências, a gestão de desempenho é importante, seria útil para nós. E sim, seria. Mas vai seguir sendo inútil se a gente não tiver um corpo de trabalho robusto na quantidade adequada e empenhado de fato em dar conta das demandas de alguns setores. Uma coisa de cada vez e que a gente consiga hierarquizar as necessidades mais urgentes. Então a gente tem setores com mais gente, com menos demandas, menos demanda de trabalho. A gente tem lidado também com objetivos de curto prazo, é uma expressão muito comum que a gente usa, né, como se a gente passasse muito tempo do nosso dia apagando incêndio e sem olhar de fato para aquilo que importa, que é o gás vazando. E enquanto não houver espaço para que o Instituto, a gestão do Instituto principalmente, né, defina as prioridades e cuide para que toda a equipe do nosso trabalho tenha acesso ao planejamento estratégico, ao entendimento de quais são as reais necessidades e prioridades que a gente tem no médio, no curto prazo, no longo prazo, para organizar o nosso trabalho, vai ser muito difícil que nós, trabalhadores, também temos condição de lutar para as nossas condições dignas, né, de executar o serviço e de entender o que a gente está fazendo aqui. Se a gente não tiver todo esse campo construído, é difícil sair desse lugar de refém do estresse que a gente se encontra nesse momento. Obviamente tem outras questões permeando, né, o sofrimento e o estresse nesses últimos anos. A gente vem de 2 anos de trabalho
muito complicado em virtude da pandemia, em virtude das diferenças e das mudanças que tudo isso que aconteceu acabou provocando, tanto em âmbito no contexto social quanto no âmbito individual. E saindo um pouco do campo do trabalho, né, e dessa noção que a gente tem de gestão para poder dar conta do estresse e passando para um campo mais neurobiológico da área psi, a gente acaba seguindo aprisionado num sistema do cérebro que alguns estudos em psicologia chamam de sistema de busca de recursos, em que todo o cérebro se organiza para dar conta daquilo que a gente está precisando. Isso é parte da psicologia evolutiva, e eu vou explicar isso melhor mais para frente, mas é importante entender que quando a gente não consegue ter os principais recursos de sobrevivência e as nossas necessidades básicas atendidas, automaticamente o nosso cérebro entra nesse processo de busca por recursos, né? E essa busca por recursos para dar conta daquilo que a gente precisa também nos aprisiona. E em um nível mais administrativo, a gente pode citar a pirâmide de Maslow, acho que a maior parte de vocês conhece, se não também é fácil de procurar no Google, em que ele hierarquiza também as necessidades básicas e até onde que a gente vai chegando para poder ter um desenvolvimento emocional e psicológico mais adequado, né? A gente precisa começar lá de baixo, assim, do básico, desde as condições físicas até as condições mais elevadas de necessidades. E em termos de saúde mental, a gente também cita a pirâmide psicossocial do IASC, que muito provavelmente quem já me ouviu falar conhece, que também determina desde o primeiro passo, que são as condições básicas de atendimento, até o último nível de especialização na saúde mental, e explica como que a gente precisa sair desse lugar lá embaixo do suprimento das necessidades básicas até chegar no último nível de especialização da psicologia, que é o atendimento clínico e a psicoterapia, por exemplo, né? Então, assim, eu estou citando isso para que vocês possam ter recursos para procurar entender melhor o assunto que a gente está falando. Vocês podem me perguntar agora por que essas aulinhas sobre como lidar com o estresse no ambiente de trabalho e fora dele, né? E como que isso vai me ajudar. E mesmo assim, mesmo diante dessa falta de perspectiva que eventualmente a gente sente, uma perspectiva sólida sobre uma melhora considerável da gestão pública, é necessário e praticamente obrigatório cuidar da nossa própria saúde. A gente não pode permitir, pelo menos não o tempo todo, que a organização do trabalho e os adoecimentos que dela decorrem nos engula. Então, eu também tenho um dever ético comigo, e cada um de vocês tem com vocês, de ter esse mínimo cuidado, né? E é um cuidado que precisa ser comigo, mas também precisa ser com o outro, com quem está do meu lado, com quem divide o dia comigo, com meu colega de trabalho. E a gente precisa ter força, né, para poder continuar lutando, para poder continuar trabalhando, inclusive para poder ajudar a gestão a entender quais são as dimensões e quais são as prioridades do hoje, quais são as prioridades do mês e quais são as prioridades do ano. A gente precisa de mais força ainda, provavelmente, para o futuro. E a gente precisa seguir lutando, né, e não nos colocar naquele lugar dos servidores que cansaram de esperar pelas mudanças e às vezes sequer lembram como faz para lutar por elas. Apesar de toda a transformação, principalmente a do trabalho que ocorreu em virtude tanto da tecnologia quanto pela via da construção das leis trabalhistas, e a gente sabe também que toda construção no trabalho deve passar pela via do coletivo. A gente também não pode abandonar ou esquecer o âmbito individual. E nesse sentido, a gente precisa lembrar que nós somos um agente de transformação e de cuidado conosco, com o outro, com a instituição onde a gente trabalha.
E enquanto a gente estiver vivenciando essa crise ao nosso redor, e a gente sabe que essa crise grande que nós estamos vivendo agora é uma, mas passamos por outras e provavelmente ainda passaremos por outras mais, né? A gente precisa evocar estratégias, às vezes bem batidas e reconhecidas, que podem nos salvar minimamente algo da saúde mental que nos resta. E a gente não vive, né, no espaço e no tempo ideal, e aceitar isso também é um primeiro passo para começar a escolher as estratégias de mudança e ampliar o repertório que a gente tem de resposta a cada momento de estresse que a gente vivencia. Enquanto a familiaridade do trabalho disfuncional, que muitas vezes a gente vive e percebe no serviço público, for mais normalizada do que a realização do trabalho digno a partir da prioridade do valor voltado ao público do Estado, a gente vai seguir parado, estanque. É como se a gente estivesse tentando estancar um ferimento sem saber onde está a ferida, e ele segue sangrando. E bom, eu também tenho que saber que sozinha, e isso vale para vocês também, eu não tenho o poder de mudar um sistema político, uma fragilidade na força de trabalho do IP ou de qualquer outra instituição da qual a gente esteja falando. Eu posso ajudar vocês a entender como o cérebro funciona, como a organização do trabalho funciona e qual é esse mínimo que a gente pode se comprometer para acionar os conhecimentos que muitos de nós já temos, para selecionar estratégias mais autênticas, né, de enfrentamento para cada situação diferente que a gente vive. Como eu disse, o ideal é que a cada dia a gente pense e incorpore nas nossas atitudes estratégias diferentes para aumentar esse repertório de enfrentamento e que a gente não responda ao próximo problema da mesma forma que a gente respondeu ao anterior necessariamente, só porque ele funcionou. Isso é importante também, tá? Evocar as estratégias anteriores. Mas a gente também pode pensar em novas soluções, em novas estratégias, porque isso vai ampliando o nosso campo de teste e de repente outras coisas podem dar certo. Claro que protocolos são absolutamente necessários, mas eles não substituem valores, autenticidade e esse amplo repertório, né, que é individual e concentrado dentro de um tempo, de um espaço, de uma situação específica. Dentro disso, desse início, então, eu também preciso lembrar que a gente precisa, todos nós precisamos lembrar, na verdade, né? Busquem ajuda. Busquem ajuda comigo, conversando com os colegas, com pares, com pessoas em quem vocês confiem. Com quem quer que seja, busquem ajuda, porque sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E mais, não dá para eu passar para a fala técnica antes de lembrar que o primeiro motivo, o principal motivo que nos leva a ser servidor público, por mais que a estabilidade seja um atrativo importante, a gente sabe os benefícios, nem sempre são os melhores por aqui, mas o que nos faz ficar? Né? Para alguns a resposta pode parecer individual, enfim, tem várias questões aí, segurança financeira, rotina, os afetos do local, mas no fundo a gente está aqui, e todos nós, né? A gente está aqui para fazer do Estado um local melhor de se viver. O nosso dever, que foi escolhido por nós, em maior ou menor medida, é servir o público. E é fazer chegar lá no beneficiário, lá no professor, aquilo que ele precisa. Esse é o destino do nosso serviço, né? Em última análise. E isso também é uma escolha. O nosso trabalho é fundamental para muitas pessoas. Muitas pessoas dependem de nós e por causa dessa relação assimétrica de dependência é que às vezes essas pessoas ficam tão brabas e incomodadas conosco também. Então é importante começar aí te perguntando, e não precisa responder, não é para mim a pergunta, né? O que te fez escolher o serviço público? O que te faz manter essa escolha? O que te faz seguir por aqui? E quais são teus valores pessoais? E aí fica a dica de anotar essas questões, né?
Quais são teus valores pessoais que indicam que o trabalho no serviço público combina com teu projeto de vida e com teu ideal de sociedade? Qual é a importância do teu serviço para o público do Rio Grande do Sul? Eu vou deixar essas perguntas aí no ar e vou começar a falar um pouco da associação do estresse e do trabalho. Existe uma estreita relação entre o trabalho e o adoecimento, que vem sendo objeto de estudo há várias décadas. E, de modo geral, os campos de interesse têm sido mais voltados para a compreensão das condições que potencializam o surgimento das doenças e para o desenvolvimento de métodos, obviamente, de prevenção e de controle de agravos. Um dos custos bem comuns para a saúde do trabalhador é a amplificação dos sintomas do estresse, e é por isso que a gente vai falar mais disso hoje. Eu vou deixar para começar a falar especificamente sobre essa parte no próximo vídeo. Espero vocês até daqui a pouco.